vamos falar um pouco de minerais e gemas, tá? Bom, o que são minerais, né? Os minerais são elementos ou compostos químicos inorgânicos, tá? Com composição definida dentro de certos limites e estrutura cristalina específica, formados naturalmente por processos geológicos na crosta terrestre ou né, no manto. Né? No manto também a gente tem no manto superior e no manto a gente tem cristais também. Geralmente são sólidos, com exceção da água e do mercúrio, que se apresentam no estado líquido. A composição química e as propriedades cristalográficas são bem definidas dos minerais e fazem com que eles sejam e recebam o nome de característicos. Então é o seguinte, toda vez que os elementos químicos, né, eles se agrupam, né, eles geram uma estrutura cristalina, eles vão se agrupar, eles vão se gerar. Lembra, acho que foi na primeira aula a gente falou do esteno, né? E o esteno ele fala sobre isso, né? Sobre a questão de você ter quando você faz deixar os cristais se agruparem, os elementos químicos se agruparem ao longo do tempo, esses elementos vão se agrupar de acordo com uma rede cristalina que é formada pelos tipos de ligações que existem entre os elementos químicos. Né? A gente viu, acho que foi lá no esteno, a gente viu lá o sal de cozinha, NaCl, né? Que é todo cúbico, né? Então são vários quadradinhos, então esses quadradinhos eles vão sendo formados, né? Vão se orientando de acordo com essa rede cristalográfica, eles vão seguindo e vão crescendo de acordo com essa rede cristalográfica. Né? Os cristais vão se agrupando exatamente com a mesma distância, com o mesmo ângulo, então eles vão formando esses cristais. Então existem vários cristais, né? E eles vão se agrupando aí de várias maneiras. Então, por exemplo, os cristais de quartzo, né? Ele forma um prisma bipiramidal, né? Ele forma um prisma, né? E tem um corpo dele, né? Facetado, e em cima você tem umas piramidezinhas, né? Então aqui, por exemplo, ó, você tem aqui uma bipirâmide, ó. É um cristal que ele é bipiramidal. Essa estrutura bipiramidal, você vê aqui que ela tem 4 lados, uma pirâmide para cima, e ela também, embaixo também ela tem a pirâmide, né? Então esses cristais, naturalmente eles vão se formando assim, né? Então nós falamos que o mercúrio e a água, né? Então os cristais é o nome dado a um sólido limitado por superfícies planas com faces, arestas e vértices. Então esse é o cristal. Já o minério, tá? O minério ele tem uma importância econômica. Quando a gente fala em minério, qualquer junção de elementos químicos é um mineral, né? Então, sal de cozinha é um mineral, mas para ser minério, tá? Para ser minério, ele tem que ter uma importância econômica, ele tem que ter um valor agregado, tem que valer grana, tá? Não que às vezes um determinado elemento, um material, pode ser atualmente ele pode não ter um valor econômico, mas no futuro pode ser que ele tenha. Mas atualmente o minério é aquilo que tem valor econômico hoje, tá certo? Então, já o que é uma gema, né? Uma gema é um mineral, o mineraloide, né, que possui um valor econômico, né, e que possa ser utilizado como artigo de ornamentação, ou na indústria joalheira, né, ou, como falei, na ornamentação. Também a gema, né, ela tem ela é muito importante, tem um papel muito importante, né, no passado e até hoje nós
vemos a importância das gemas, né? As mulheres gostam de usar, né, seus anéis com as pedras preciosas, né? Uma coisa engraçada que nós temos no mercado muitas pedras falsas, né? Pedras falsas. Então, somente pedra de formatura, né? As pedras de formatura de colação de grau são todas falsas praticamente. Quando tu vê um anel de formatura baratinho é porque a tua pedra é um vidro colorido, né? E se for pedra verdadeira, ele tem um custo muito elevado, né? Então, as pedras, eu me lembro do meu pai tinha um anel e ele se gabava dizendo que o anel de formatura dele era um topázio verdadeiro, né? E aí eu lembro que uma amiga foi fazer um trabalho para verificar a autenticidade das pedras preciosas vendidas no Pará. E meu pai da turma de 70, imagina, em 1970, aí foram ver, aí foram analisar a pedra do papai, era vidro. Ele comprou como se fosse um topázio. Então, a maioria das pedras que circulam hoje, né, possivelmente as pedras da formatura de vocês vão ser falsas, né? A não ser se você pagar muito caro. Se pagar caro, teoricamente, né, pode ser que seja verdadeira, mas em geral, ah, elas são falsificadas, são falsas, né? São pedras que não são verdadeiras. E a diferença de uma pedra verdadeira para uma pedra falsa, por incrível que pareça, está na pureza dela, né? Em geral. Eu sou geólogo, mas se você for analisar algumas propriedades das pedras preciosas, dificilmente eu vou descrever corretamente vou conseguir separar bem uma pedra preciosa de uma falsa. A não ser se eu estiver usando alguns instrumentos que me permitam classificar a pedra. Mas em geral, a olho nu, é muito difícil separar, tá? A não ser que a pedra falsa normalmente ela tem impurezas. Então as impurezas normalmente faz com que a gente caracterize que é uma pedra verdadeira. Então quando a gente olha uma pedrinha com uma bolha de ar ou com uma impureza de uma outra cor, uma incrustação, alguma coisa assim, um defeitozinho na pedra, aquilo, por aquilo que pareça, deixa ela até mais cara, né, do que um vidro, né? Então, quando a gente olha uma pedra verdadeira, ela tem essa característica, ela tem essas impurezas. É claro que se você pegar uma pedra muito cara, né, uma pedra caríssima, ela não vai ter essas impurezas, vai ser um cristal puro, bonitão, mas aí é muito caro, muito caro. Em geral, as pedras, elas que estão no mercado, elas têm uma certa impureza para ter um preço até mais acessível, né? Então, o que eu estava falando para vocês, os minerais, eles vão crescendo de acordo com uma estrutura, né? Então, você vai ter minerais lineares que vão crescendo, tipo uns alfinetes, né? Uma linha, né? Cresce no sentido como se fosse uma agulha. Você tem estruturas trigonal, né? Plana, né? Com 3 lados, uma pirâmide de 3 lados. Você tem o tetaédrico, que é uma pirâmide de 4 lados. Você tem um bipiramidal trigonal, então você tem 2 pirâmides trigonal, né, de 3 lados. Você pode ter pirâmide de 4 lados, né, tetaédrica, ou seja, octaédrica. Você tem bipiramidal com 4 facetas em cada pirâmide, ou seja, um octaédrico. Então você tem várias estruturas, tá, minerais. Só lembrando para vocês que algumas coisas têm estrutura vítrea, né? Então, por exemplo, quando você pega a sílica e resfria ela muito rápida, ou outros elementos químicos, como o silício na natureza, a rocha obsidiana, por exemplo,
Na verdade, quando esse material resfria muito rápido, ele não tem estrutura cristalográfica, tá? Então, como ele não tem estrutura cristalográfica, ele é uma matéria amorfa, ou vítrea, a gente chama, né? Que ela não tem estrutura. Por exemplo, os vitrais, né? Os vitrais belíssimos, né? Na Europa, por exemplo, os vitrais, o vidro, como ele é líquido, né? Então, você pega um vidro, se você deixar o vidro parado por muito tempo, ele vai descer, como se fosse, né? Por incrível que pareça, né? A gente pensa que é bem sólido, mas na verdade, ele, com o tempo, ele cede ao peso, né? Então, alguns cristais, por exemplo, na Europa, nas igrejas, eles tendem tipo, de se desmanchando, entendeu? Porque ele não é uma estrutura cristalina. Ao longo do tempo, ele perde ele cede, né? A esforços, né? Pelo peso e tal. Então, são a questão das estruturas. Então, tem várias estruturas, os cristais, os minerais, as substâncias vão se formando através dessas estruturas cristalinas, né? E vai ser de acordo com os elementos químicos e suas ligações, tá? Então, existem vários sistemas cristalinos. Tem cubo, tem octaedro, romboedro, né? Tem bipiramidal, tem, enfim, os cristais vão surgindo e vão crescendo de acordo com essas estruturas desse arranjo entre os elementos químicos, né? Vão se agrupando e vão crescendo, né? De acordo com essa rede cristalográfica, esse sistema cristalográfico. Então você tem aqui os cristais de quartzo, por exemplo, na forma de prisma, né? Ó, isso é natural, tá? E aí você tem aqui dentro, por exemplo, de um geóide, né? Isso na natureza você encontra essas pedras, assim, né? Por fora é escuro, é como um bloco de pedra, assim. E quando você quebra esse bloco, né? Você se depara com estruturas desse tipo aqui. Então, a priori, eles vão essas cores aqui, quando você olha esses cristais, na verdade é tudo quartzo, é esse quartzo que tem aqui. Só que acontece, ao longo do crescimento, ele foi incorporando na estrutura alguns elementos químicos. E esses elementos químicos, normalmente, eles dão essa aparência, essa tonalidade, essa cor diferente do transparente, né? Então, o quartzo, quando eu dar o exemplo dessa estrutura aqui, o quartzo, quando na estrutura do quartzo entra o lítio, então o lítio dá essa tonalidade lilás. Então, a tonalidade lilás desse tipo de rocha é causada pela presença do lítio. Outra questão é quando tu pegas nos vulcões, tá? Como ele resfria muito rápido, que nem um vidro, né, normal, ele forma essas rochas que chama de obsidiana, tá? Essas rochas obsidiana, ela também é uma rocha que não tem rede cristalográfica e ela forma essas lascas aqui, ó. E é interessante porque o homem primitivo, como ela se desfaz em lascas, né? Ela não segue uma rede cristalográfica que nem essa aqui, toda bonitinha, com faceta, não. Ela não tem essas facetas, é uma massa, é como se fosse um vidro mesmo. Você derramasse o vidro e fica aquela estrutura ali sem faces, né? Como ele não tem face, quando ele quebra em cunhas, né? Nessas, como se fossem essas lascas, né? E essas lascas, o homem da pedra lascada, ele se utilizava desse tipo de rocha, né, obsidiana ou sílex, para fazer os seus instrumentos de corte, porque elas são muito afiadas. Então fazia instrumento de corte, ponta de flecha, ponta de arco, né, machadinho. Então eles usavam essa rocha aqui, né, esse cristais de rochas obsidianas, desses materiais de rochas obsidianas, para poder gerar seus utensílios. Então, minerais, né? As definições. Minerais, trata-se de todo elemento químico ou composto químico que possui uma composição química definida, é formado naturalmente por processos geológicos sem nenhuma influência orgânica.
Já o cristal, todo mineral que possui uma forma geométrica definida pode ser caracterizada como cristal. Então, a forma geométrica, como eu falei, adquirida, está totalmente relacionada com essa organização atômica dos elementos que formam o mineral. Minério, né, como eu falei, é aquele material rochoso mineral que tem valor comercial, tem valor agregado, econômico, vale grana. Então, um mineral ele passa a ser um minério a partir do momento que ele tem valor comercial. Então, tu tens aí da natureza alguns elementos químicos que não eram minério no passado e que o homem começou a utilizar, né? E começou a valer, virar minério. Tanto que o sal de cozinha que a gente conhece hoje, o sal de cozinha que a gente usa, o sal no passado, quando era um negócio muito caro, era muito caro de se achar o sal, de se produzir sal, então o sal era a moeda que se usava para pagar as pessoas, os serviços, para comprar as coisas, era o sal. Então, por isso que é salário, né? Vem desse sal. Então, o cara trabalhava e ganhava em sal. A questão os governos, né, utilizam os bens minerais como moeda, né, então, começou com a prata, né? Então, quando os espanhóis descobriram as grandes reservas aqui na Cordilheira dos Andes de prata, essa prata ela fez impulsionar a moeda, né, o dinheiro moeda para o mundo todo. Então a China, o que acontece? A China, eles trabalhavam com umas moedas muito pesadas, grandes, né? Eram pedras e tal. E quando eles viram a prata como um elemento químico que já estavam trabalhando, já tinham trabalhado um pouco com a prata, com poucas pratas que se conheciam na Europa, na Ásia. Então, quando descobriram aqui as grandes reservas da América do Sul, essa prata aqui da América do Sul fez surgir a moeda no mundo todo, praticamente impulsionar a utilização de moeda, vindo aqui da América do Sul. Aqui. Então, na América do Sul, essa prata que veio aqui dos Andes fez surgir a moeda, né? A moeda, a gente fala em dinheiro, né? Porque até então não se usava bem pouco como troca, mas com a descoberta dessas minas aqui na América do Sul, impulsionaram o mundo inteiro a usar a prata como um elemento de dinheiro, monetização. E aí depois passou a ser o ouro. Então, quando veio o ouro, os países para emitir moeda, eles têm que, acho que eu já falei isso para vocês, os países para emitir moeda, eles têm que ter na sua reserva a mesma quantidade em ouro. Então, se ele compra ou se ele tem 1 quilo de ouro, e se 1 quilo de ouro vale $1.000, então ele pode emitir, digamos assim, no caso, reais, ou $1.000 em reais, né? Então ele emite aquela moeda, mas aquela moeda ela é assegurada por um ouro guardado no cofre aí qualquer do banco central do seu país, né? Então cada país, quando ele emite moeda, ele tem guardado essa mesma quantidade de moeda em ouro. Em geral era assim que era para fazer, né? Era assim que era para ser feito. Mas os Estados Unidos mudou isso. Os Estados Unidos existe uma briga muito grande, né? Porque os Estados Unidos mudou isso, a questão do petrodólar, e quando os Estados Unidos mudou isso, muitos países depositaram dinheiro nos Estados Unidos. Então, os caras acham que os Estados Unidos não emitiu muita grana e não tem isso em reserva de ouro. Então, eu estava assistindo um programa um mês atrás, estavam falando sobre isso, que a Alemanha pediu, a Alemanha tinha um dinheirão depositado nos bancos americanos, no Federal Reserve lá, e pediu a grana de volta. Os Estados Unidos demorou mais de 6 meses para levantar toda a grana que a Alemanha tinha pedido. E não era para ser assim, era para ser
Chega lá, pediu, uma semana depois no máximo, tá lá, manda embora para a Alemanha aquele ouro, né? E a Alemanha não, a Estados Unidos não tinha o ouro total lá, demorou muito para enviar esse ouro da Alemanha. Então aí começou né, a criar uma sensação que os Estados Unidos não tivesse a quantidade de ouro que deveria ter. Então isso aí é uma coisa que a política, né, a questão econômica, as pessoas estão falam que talvez os Estados Unidos vai ter problema no futuro, porque todos os países que têm dinheiro nos Estados Unidos estão pedindo seu dinheiro de volta, com medo dos Estados Unidos quebrar e depois não ter o dinheiro para pagar. Então está rolando uma coisa desse naipe aí. Os mineraloides são minerais que não têm arranjo cristalino. Aí eu falei lá, a obsidiana, o vidro, né? São minerais que não têm esse arranjo cristalino. E o que são rochas, né? Rochas são agregados naturais coerentes, multigranular, de uma ou mais espécies de mineral, podendo conter material orgânico e material vítreo. Olha, então se tem um agregado, né, natural, né, coerente, né, aglutinado, né, multigranular, né, você tem vários grãos grudados, de uma ou mais espécies de minerais, podendo ter material orgânico ou não, isso e material vítreo, isso são rochas. O termo pedra, tá? O termo pedra, para geólogo, não para mim, mas eu não me incomodo com isso, mas em geral, pedra é aquilo que te joga no cachorro, né? Então, a gente chama de rocha, né? Então, as rochas, então, pedra para geologia não tem nenhum significado, né? São rochas, tá? Então, para mim não tem problema, eu falei, mas se você chegar num ambiente com geólogos, cientistas e tal, e for falar em pedra, aí você vai escutar um pouco lá, que eles vão encher o saco lá. Mas são rochas, né? São esses agregados de minerais multigranular. Então você pode ter agregados com vários cristais juntos, né, agregados, e você pode ter uma massa praticamente de um mesmo cristal agregado, né? Então, por exemplo, tu tens uma determinada rocha que é praticamente só um mineral, né? Só um elemento químico. Aí você pode ter uma rocha que é só um elemento químico, né? Para você dar um exemplo, pode ter um arenito formado por cristais de quartzo, mas eventualmente tu tens lá dentro dele um fóssil, né? Pode ter um material fóssil lá dentro. Enfim, e você pode também ter um material vítreo, né? Gerado a partir de uma imagina um derramamento de um magma lá, congelou, resfriou e gerou um material cristalino, não cristalino, material vítreo, né? Então, tu vai ter essa geração desse material dentro de uma rocha com cristais, né? No caso do quartzo. Bom, e aí a gente tem as rochas sendo as primeiras rochas que a gente tem são as rochas provenientes dessa fusão, desse magma, né? Então você tem a rocha, o magma, esse material líquido, né? Material pastoso, né? Quente, material fundido. Quando esse material quente, fundido, começa a se resfriar, tá? Ele gera as rochas ígneas, tá? Essas rochas ígneas, elas podem ser plutônicas, né? Quando elas se formam em profundidade, e elas podem ser vulcânicas, quando elas são expelidas e são geradas na superfície. E ela tem uma rocha subvulcânica, que é uma rocha intermediária, né? Mas qual é a diferença entre elas? É que a rocha ígnea, quando ela é formada no interior da Terra, ela forma cristais grandes, maiores, né?
Você vê a presença de cristais que você consegue ver a olho nu. Quando esse magma chega na superfície e é resfriado rapidamente, não dá tempo de formar os cristais, né? Então tem a questão do tempo. Então quanto mais tempo tu tiver para resfriar, então quanto mais tempo tu tem para resfriar, maiores serão os cristais. Então por isso que as rochas formadas no interior da Terra, ela gera cristais maiores. E as rochas, quando chegam na superfície, às vezes não dá nem para enxergar os cristais, né? Então, dependendo do tamanho dos cristais, você sabe a profundidade que isso foi originado. Então, essa rocha ígnea, tá? Ela vem para a superfície, ela chega na superfície. Quando ela chega na superfície, essa rocha ígnea, em contato com a atmosfera, contato com os agentes erosivos, né, que vão erodir, tá, consolidar aquele material e vai gerar né, fragmentos daquele material. Esse material fragmentado, esses grãos, esses pedaços de rocha que vão estar rolando e se desagregando, né, formando os grãos de areia, né, os pedregulhos, né, os matacões, enfim, esse material inconsolidado, eles vão, em um determinado local, vão ser depositados e vão formar uma rocha chamada rocha sedimentar. Então, a rocha sedimentar é a rocha proveniente de sedimentos, ou de fragmentos de uma rocha pretérita. A gente estava com a rocha ígnea, né? Tanto faz a rocha ígnea ser plutônica ou vulcânica, elas vão, ao se fragmentar, elas vão gerar grãos, né? Vão gerar seixos, vão gerar, né, sedimentos, e sedimentos vão ser sedimentados e vão gerar rocha sedimentar. Pois bem, o terceiro conjunto, né, grupo de rochas, a gente chama de rochas metamórficas, tá? Então tu podes ter uma rocha ígnea, tanto você pode ser vulcânica quanto plutônica, tu pode ter uma rocha sedimentar. E aí, só para falar, a rocha sedimentar, existe outro tipo de rocha sedimentar, existem rochas químicas. O calcário, por exemplo, é uma rocha química, né? Ela é gerada a partir não lembra do sal de cozinha? Quando você tem o sal de cozinha, você mistura na água, tem uma hora que você mistura, que ele está dissolvido, mas se você botar muita quantidade, ele acaba se cristalizando, né? Então é a mesma coisa o calcário, né? Então ele gera, a partir dessa composição química dos oceanos, ele vai começar a cristalizar e formar esses cristais aí e ficam depositados. Pois bem, aí você tem uma rocha ígnea e uma rocha sedimentar. Se essa rocha ígnea ou sedimentar ela sofrer com aumento de pressão ou temperatura, eu posso ter uma rocha sedimentar. Eu vou depositando, vou depositando, vou depositando, vou depositando, vou depositando, vou depositando. Aquela rocha que está lá embaixo, né? Que ela vai sofrer, né? Ela vai se empurrar, vai sofrer a pressão da temperatura do pacote da rocha que está em cima. Ela vai ter um aumento de pressão. Tá? Todos aqueles cristais que estão lá na base, naquela primeira rocha, imagina se é a mesma composição, mas aqueles primeiros que estão lá embaixo, né? Imagina, milhões de anos depositando material em cima. E vai gerar uma subsidência, né? Esse material vai sendo depositado e esse peso vai afundando mais ainda aquela área. Aqueles cristais, os primeiros cristais, com o aumento da pressão e temperatura, o que acontece? Ele vai reorganizar os cristais, porque eles vão estar num outro ambiente de pressão e temperatura, e alguns cristais, eles deixam de existir porque você alterou a pressão e a temperatura. Então, quando você altera a pressão e a temperatura, aqueles cristais vão se reorganizar em outros cristais. Esses cristais que são formados com alta pressão e temperatura. Então, os cristais que estão aqui na crosta, aqui na superfície,
eles são diferentes dos cristais que estão em profundidade. Então, em profundidade, a gente tem a presença de alguns cristais que a gente não encontra praticamente na superfície, né? A não ser em zonas de subducção ou um falhamento que fez com que essas rochas de profundidade chegassem aqui na superfície. E esses materiais, esses cristais, quando chegam na superfície, material do manto superior, quando chegam na superfície, né, eles estão em instabilidade, ou seja, como ele diminui a pressão e a temperatura, aqueles materiais estão instáveis nessas condições e começam a sua estrutura começa a ser alterada também, né? Então, assim como os cristais que estão aqui na superfície, quando eles são mergulhados pela alta pressão e temperatura, eles se alteram, aqueles formados em profundidades, quando chegam aqui na superfície, também se alteram, tá? Pois bem. Então é aqui, ó. Assim, então, a gente tem a rocha ígnea, tá? Essa rocha ígnea, ela sofrendo exposição, né, do tempo, né? Sofre transporte, primeiro ela sofre intemperismo, né? Ela sofrendo intemperismo, essa rocha ígnea sofre transporte, deposição, litificação e gera rocha sedimentar. Essa rocha sedimentar, ela pode também sofrer através do uplifting, né? Ou seja, ela sendo exposta na superfície. Essa rocha que é sedimentada aqui embaixo, né? Que é gerada aqui embaixo, depois da litificação, né? Ela, por um processo ou outro geológico, ela chega à superfície, aí ela, em contato com os agentes intempéricos, né? Vai gerar intemperismo, vai desagregar, vai gerar transposição, deposição, litificação. Eu posso ter uma rocha sedimentar gerada do fragmento de rocha sedimentar. Então, eu posso ter a rocha sedimentar de rocha ígnea e a rocha sedimentar vindo da própria rocha sedimentar. Aí, essa rocha sedimentar, como eu falei, aumentando pressão e temperatura, ela vai se transformar em rochas metamórficas, a partir de processos de metamorfismo. E esses processos metamórficos são aqueles que alteram os cristais, né? Alteram os cristais. E essa rocha metamórfica, tá? Ela pode ser fragmentada, vindo para a superfície, sofrer processo de intemperismo, deposição, litificação, gerar rocha sedimentar. Essa rocha metamórfica, né, com aumento de pressão e temperatura, ela vai se derreter, vai gerar magma. Esse magma vai alimentar, né, podendo gerar rochas intrusivas, ou seja, as rochas intrusivas ou plutônicas são aquelas que são geradas em profundidade. Então esse magma se resfriando vai gerar rochas plutônicas ou intrusivas. Essa rocha plutônica ou intrusiva, ela também pode vir para a superfície e sofrer processo de intemperismo, transporte, deposição, litificação e gerar rocha sedimentar também. Essa rocha ígnea, esse magma, né, desculpa, o magma também ele pode não sofrer cristalização em superfície. Ele pode ser expelido, gerando as rochas vulcânicas ou extrusivas, né, gerando, né, essas rochas em superfície. Então, com os cristais, né, quase não, você não vê os cristais, são bem pequenos. Aqui são os cristais grandes. E essa rocha ígnea também ela pode sofrer depois um aumento de pressão e temperatura e virar rocha metamórfica. Tanto a rocha ígnea intrusiva ela pode sofrer metamorfismo, quanto a rocha extrusiva ou vulcânica ela também pode sofrer metamorfismo. De tal forma que você tem um ciclo, a gente chama ciclo das rochas, tá? Então, uma rocha sedimentar ela pode passar a partir de metamorfismo virar magma, né? E depois virar rocha ígnea. Esse material pode virar rocha ígnea no futuro. Então há esse ciclo aqui dos materiais. Vocês entenderam isso, pessoal? Vocês não estão fazendo uma pergunta. Sim, professor. Tá? Então, a composição química da Terra. Isso aqui eu não vou falar muito, porque a gente já falou isso anteriormente, tem na outra aula. Então, isso aqui tem certas coisas que a gente vai pular, tá? Porque a gente já tem isso na outra aula.
Bom, mas o importante é o seguinte, que na atmosfera nós temos o nitrogênio e o oxigênio como os maiores elementos, tá? Então, na atmosfera a gente tem muito oxigênio e nitrogênio. Quando a gente vai para a crosta oceânica, tá? Então a gente tem lá o silício, nós temos oxigênio e os ferromagnesianos aqui, ó. E um pouco de cálcio e alumínio na crosta oceânica. Quando a gente vai para a crosta continental, aí a gente tem oxigênio, silício em grande quantidade e alumínio, né? E um pouco de magnesiano, um pouco de ferro, mas por isso que a gente diz que a crosta oceânica é cima, né, de silício e magnésio, tá? E a crosta continental, ela é o cial, silício e alumínio, praticamente silício e alumínio. Bom, aí você vem aqui para o manto superior tem o cima, o silício, magnésio, oxigênio e ferro. O manto inferior, aí nós temos o ferro, magnésio, silício e oxigênio. Quando a gente analisa o núcleo externo da Terra, ele é basicamente muito ferro, né? Muito ferro e níquel. Tem um pouco de cobalto, enfim, mas é ferro e níquel, praticamente, né? Já não tem, aqui já não tem oxigênio praticamente, tá? Bem pouco oxigênio. Quando a gente vai para o núcleo interno da Terra, que é sólido, né? Então, o núcleo da Terra ele é formado por uma liga de ferro e níquel, tá? Basicamente só tem dois elementos aí, o ferro e o níquel. Bom, aí temos exemplos aqui de alguns cristais, tá? Quartzo, biotita, biotita. Então a gente pega esses granitos. Então, quando você olha o granito, quando você olha uma pedra, né, uma rocha, né? Quando você olha uma rocha e você vê os cristais assim grandão, assim, ó, como está vendo aqui, né? Você vê esses cristais aqui, ó, as facetas de retilíneo, né? Então, você vê aqui, então você tem os feldespatos, os ortoclásios, esses rosinha, os branquinhos feldespatos, plagioclásio. Você tem esses transparentes, são os quartos, e esses pretinhos são as biotitas, que são tipo umas lâminazinhas. Você também tem os mesmos cristais aqui, ó, de feldespato ortoclásio, esses cores de carne, né? Você tem a biotita, que são essas lasquinhas pretas. Quando se der lá no final do semestre, se tiver situação, se permitir, tá? A gente vai ver isso em loco, tá? Nos laboratórios tem essas rochas lá para vocês olharem. Então a mesma coisa aqui, porque fica difícil a gente mostrar aqui os cristais. Então, mas se puder, tudo bem. Então aqui os pretinhos aqui que tem essa estrutura, né? Tipo, antigamente os ferros de passar roupa eram formados por moscovita, que é um mineral parecido com esse aqui. São pequenas lascazinhas planas assim, né? Então era usado para aquecer. Então nesses minerais você introduzia eletricidade e eles se aqueciam. Então aqui você tem o cálcio, basicamente uma rocha formada só por cálcio, e a gente dá o nome de calcita para ela, tá? Você vê que é CaCO3, e você tem a mesma, o CO3, mas em vez de ser o cálcio, você tem o magnésio, então tem a magnesita. Então são rochas parecidas, formadas por um único elemento químico, né? E aqui a gente tem a calcita e aqui a gente tem a magnesita. Só muda aqui, ó, uma ponta do elemento químico. Então a calcita, ela é transparente, já a magnesita ela é meio esbranquiçada, né? Por causa do magnésio. Então a gente tem o mineral, os minerais, né? Os minerais são formadores das rochas duras, das rochas, e dos sedimentos inconsolidados, tá? Quando esse material chega na superfície, ele, né, sofre alteração intempérica e questão da matéria orgânica, né? Então dá origem ao solo, né?
Ah, então, os minerais na rocha, a gente tem presente de quartzo, feldespato e os ferromagnesianos, né? O pioxênio, a fibólios e a biotita são os minerais que a gente encontra na rocha. O quartzo é um mineral muito resistente, é um mineral muito resistente. Então, o que acontece é que o quartzo, você encontra o quartzo, os fragmentos cristais de quartzo nas areias. Então, se tu pegar lá tu for numa duna, se você aqui em Salinas, sei lá, Udoal, você pegar um punhado de areia da duna, você vai ver que quase 100% é quartzo, né? É só quartzo, a areia da duna. O feldespato, tá? Ele sofre muito a ação do intempérie. Então, o feldespato, ele gera esses materiais argilosos, tá? Então, as argilas, em geral, é formada muito pelo feldespato, entendeu? Já os ferromagnesianos, né, os pioxênios, anfibólios e as biotitas, tá? Também vão se agrupar às argilas, né? E gerando esses óxidos de ferro e alumínio. Quando você anda numa lama, sabe aquela lama grudenta, aquela lama que gruda né, no sapato, que não sai? Então é uma lama gerada por minerais ferromagnesianos, tá? Então é aquela lama muito grudenta, né? Então essa lama aí que com esses minerais ferromagnesianos, que é aquela lama bem grudenta. Tá, então isso aqui vocês vão ver muito durante o curso de vocês, né, sobre a questão da formação do solo, as diferentes tipos de camada. A gente não vai se deter muito aqui a falar sobre isso. Então a gente tem a rocha, tá? Em geral, quando você vê um pacote né, você vê uma estrutura, né, desde a rocha. Então se pegar lá no perfil, lá em Outeiro, tu vai ter lá a rocha, aí tu vai ter o saprólito. O que é o saprólito? Essa alteração dessa rocha. E aqui você tem uma mistura de camada de solo, que já é uma mistura com matéria orgânica e tal. E aí, dependendo do nível de matéria orgânica, a gente vai ter um tipo de solo. Aí depois a gente vai falar sobre isso lá na frente. Então aqui é a mesma coisa. Ó. Eu tenho a rocha, o saprólito e o sólido do solo. Mesma coisa, eu tenho a rocha, né? E aqui eu tenho o saprólito e tenho o solo aqui em cima. Mesma coisa, rocha, saprólito e solo. E aí eu tenho várias classes de solos brasileiros, tá? Tenho várias classes, e aí vai depender da composição de matéria orgânica, enfim. Então aí vou deixar para depois a gente falar sobre isso. A nomenclatura dos minerais, tá? Primeiro a cor, né? Então, os minerais, para a gente saber quais são os minerais, a gente tem que primeiro, uma das coisas que a gente chama a atenção é a cor dele. Então a cor dele é muito característica, né? Então, o mineral pretinho, laminado, então é biotita. Aqui é glauconita, que é um azul esverdeado. Os componentes químicos, minerais que formam esses minerais, né? Então, se eu tiver cromo, vai gerar cromita. Então, os nomes, né? Então, por exemplo, se esse mineral foi descoberto em Moscou, então eles atribuem o nome moscovita, né? Então, os minerais que foram descobertos primeiramente em Moscou. A biotita, né? Em homenagem a uma pessoa, né? Então, o geólogo Jean-Baptiste Biot. Então, a biotita, que é aquele mineral pretinho, né? A gente chama de biotita para ele, foi em homenagem a um geólogo. Então, também os minerais recebem o nome de acordo com algumas propriedades dele. Por exemplo, a magnetita. A magnetita ela possui propriedades magnéticas, então, por isso ela recebe o nome de magnetita. Outra coisa, os minerais eles recebem o nome de acordo com os ânions e os ânions, ou os cátions, né, que estão associados a eles, tá certo?
Então, os elementos nativos não tem, sem íon. Então, posso ter ouro, posso ter prata pura, posso ter um elemento só de ouro, uma pepita só de ouro, só ouro. Não tem outro elemento lá, não. Eu posso ter os sulfetos, são as rochas com enxofre, o óxido com oxigênio, o hidróxido com OH, com hidróxido com OH-, negativo. Os halóides, que pode ter o cloro, iodo, o flúor, o carbonato, CO3, os nitratos com nitrogênio, os boratos com boro, o sulfato, SO4, lembra que tem o sulfeto com S2, S-2, e eu tenho o sulfato, que é com oxigênio, tá? A mesma coisa ocorre os fosfatos, com fósforo. Os vanadatos com vanádio, os arsenatos com arsênio. E os silicatos, que é um caso à parte, a gente tem o neossilicato, o sorosilicato, o ciclosilicato, que são com silícios. Bom, os minerais podem também ser classificados com base nos seus ânions, Então, os compostos de ferro abaixo, por exemplo, não tem nada em comum. Eles são bem diferentes entre eles. Então, o ferro puro, ele é cinza metálico. O clorato de ferro, o cloreto de ferro vai ser um verde claro, solúvel em água. Então, cada um desses aqui, ele vai ter uma característica diferente. E são bem diferentes, bem distintos, Um é verde, outro é marrom, outro é brilhante. Dependendo a pirita, que é com enxofre, ele é bem diferente, Tem bem característico, A gente vê lá a formação. Então aqui a pirita, olha a pirita como é amarelinha. Já a galena, que é com chumbo, ela é prateada. Já a esfarelita, quando ela tem zinco, ela já é marrom. E quando ela é a calcopirita, faltou aqui, calcopirita. Quando a calcopirita, ela tem essa cor azulada, esverdeada, lilás e tal. Então, dependendo da formação cristalográfica, ela vai ter uma característica ou outra, tá? E aí muda muito, Então, por exemplo, a pirita, esse daqui, olha, ele é muito vendido, como ouro de tolo. O que acontece? Quando você olha para a pirita, ela é muito parecida com ouro, muito parecida com ouro. Você olha assim, você pensa que é ouro. Mas se você jogar um ácido na pirita, ela vai reagir, o ácido vai fervescer, como se fosse um sonrisal, aquele mesmo processo lá, Já o ouro não, não vai sofrer reação química com ácido, Por isso que quando você compra ouro, as pessoas normalmente jogam ácido para ver, Não para saber se é 100% puro, porque internamente pode estar só banhado de ouro, internamente pode ter ferro dentro, pode ter outro elemento químico dentro, Mas para saber se pelo menos a parte externa dele é ouro, no caso de uma pepita, quando tu acha uma pepita, você joga lá o ácido, aí você vai saber se é uma pirita ou se é um ouro. Eu tenho uma irmã que ela comprou, ela chegou feliz, ela foi para Itaituba e ela chegou feliz da vida porque tinha comprado por, sei lá, não sei quanto, 200, 300 reais de ouro. Aí ela trouxe umas pedras assim grandes, cheias de... Só que eu comprei cheio de ouro aqui, que eu vim de Itaituba. Aí quando eu bati o olho, já vi logo que era pirita. Eu digo, pô, minha irmã, você comprou pirita, ouro de tola, isso é pirita. Então, muito cuidado quando aparecer essas propostas para vocês aí no interior aí de ouro e você pensar que está fazendo um bom negócio, na verdade está comprando pirita, tá? Pirita tende muito na natureza, aí você no mato a gente se depara com pirita direto aí. Então, outra coisa também, o mesmo exemplo, aqui de enxofre, Quando é chumbo, da galena, quando é mercúrio, o cinábrio, a pirita, aquele mesmo que eu te falei que era igual ao ouro, e a esfarelita. O hábito, tá?
a classificação dos minerais. O hábito, ele representa o formato em que os minerais é encontrado na natureza. Esse hábito, ele está relacionado à rede cristalográfica que os cristais vão crescendo, né? Vão se cristalizando e vão gerando esses hábitos, né? E quando não tem nenhum hábito, a gente diz que o mineral é amorfo, né? Não tem forma, né? Então, por exemplo, sistema cúbico, a gente tem a pirita, a galena, o octaedro, o diamante, a fluorita, romboedro, a calcita, prismático, o quartzo, a turmalina, berilo, tabular, a mica, a hematita, a barita, tabular, que é tipo fosse umas plaquinhas assim, né? Então a gente forma essas plaquinhas que se soltam, se despregam, né? Piramidal, o zircão, o córidon, anatásium, enfim, tem vários cristais aí. Com relação à cor, né? Então os cristais têm algumas situações de cor, né? Que são bem distintas e características deles, né? Que leva a gente, quando te bate o olho nos cristais, a gente caracteriza ele pela cor, né? Então, quando o mineral tem a mesma cor, a gente chama idiocromáticos. Então, com idiocromáticos, eles têm a mesma cor, né, cor no cristal. Quando ele tem essa cor variada, a gente chama de alocromáticos. E essa variação de cores dos cristais, elas são provocadas por impurezas químicas, uma superfície de cobertura, o tamanho dos grãos e a própria alteração desses cristais com intemperismo faz com que ele mude, altere a sua tonalidade, tá? Suas cores. Por exemplo, o quartzo, né, ele pode possuir uma gama enorme de cores, tá? O quartzo ele assume uma gama realmente muito grande de cores. E ele pode ser encontrado na natureza com várias tonalidades, bem coloridos mesmo. Você tem cristais até multicoloridos, tá certo? E você também tem a presença de impurezas, tá? Então, às vezes, tu tem um cristal, isso aqui não está tão bacana, porque não está tão transparente. E tem umas linhas até que pode até confundir a gente. Mas eu posso ter um mineral sem impurezas, tá certo? Eu posso ter um mineral ametista, que eu posso ter lítio, eu posso ter o ferro, eu posso ter o alumínio, o manganês, e vai gerar um material bem colorido. Eu tenho parte transparente, tenho parte mais escura, enfim. Eu tenho essa material com essas impurezas. Eu posso ter um cristal de quartzo. Não sei se vocês já viram uma pedra chamada olho de tigre. Eu acho uma das pedras mais bonitas. Olho de tigre, quando você olha para ela, dependendo da posição que você olha, ela dá um efeito de cores assim. Aqui, essas inclusões de rutilo, que é a mesma que tem no olho de tigre, elas estão tipo atravessando para tudo que é canto, né? São várias agulhazinhas aqui. Não sei se dá para vocês olharem aí na tela de vocês, mas é como se tivesse várias agulhinhas dentro aqui desse cristal de quartzo. No caso do olho de tigre, é uma grudada na outra, e ela dá esse efeito igual de olho de gato, assim, de tigre e tal. Você também pode ter inclusões, né? Ou seja, material agregado dentro dos cristais, né? Que cresce dentro dos cristais, né? Aqui é inclusão de clorita. Então aqui eu tenho quartzo cristalográfico limpo, né? Eu tenho cristais de quartzo rosa, que chama, então meio leitoso, né? Eu tenho quartzo transparente, lilás, e eu tenho quartzo fumê, né? Esfumaçado, né? Então te encontra muito na natureza esses cristais, né? Te encontra muito. Então o hábito, como eu já falei para vocês, são aquelas formas geométricas externas, habituais, que os cristais exibem, né? Então a limonita, hábito cúbico, quartzo, hábito prismático, ele cresce com esses formatos de prisma. Aí a gente tem aqui vários outros formatos, né? O laminar, enfim, a gente já falou sobre isso, só para falar. Existem uns cristais, por exemplo, de manganês, que eles se formam
tipo fosse como fosse uma folha, né? Chama de dendrítico, né? Ele forma tipo umas folhinhas assim, ficam umas coisas pretas assim. Ah, enfim, tem uma infinidade de... Eu vou passar um texto para vocês lerem, tá? Eu vou passar um texto, um capítulo para vocês lerem no final. Então tem vários hábitos, tem uma infinidade de hábitos aqui que eu não vou detalhar aqui para vocês, mas vocês vão dar uma lida lá nos hábitos. Bom, mais uma coisa interessante é com relação à escala de dureza. Então, para a gente saber se um mineral ou outro, a gente testa esses minerais, tá? Com relação a alguns minerais clássicos. Então a gente tem lá 10 minerais, esses 10 minerais eles servem de orientação para a gente, para tirar dúvida sobre a característica dos minerais. Então a gente sabe, por exemplo, que que um determinado mineral ele tem uma dureza tal. Então, se esse mineral for, se o mineral tem dureza 7, ele nunca vai ser riscado por um mineral de dureza inferior. Então, se eu tiver uma calcita, ela vamos dar um exemplo, uma calcita nunca vai riscar. Se eu pegar a calcita e passar ela num diamante, ela nunca vai riscar um diamante. A calcita nunca vai riscar um diamante. Já o inverso, né, o diamante é a escala de maior dureza, então o diamante vai riscar qualquer outro cristal. Mas nenhum risca o diamante. Então essa é a escala de dureza, que é a resistência de um mineral à abrasão, tá? De um determinados minerais característicos, né? E ela está relacionada diretamente às forças de ligações atômicas de seus elementos, tá? Então o cristal de perita, por exemplo, tem dureza 6,5. Então aqui é a escala de dureza de Morse, que a gente chama, né? Então o mineral com a dureza mais baixa é o talco. Talco é muito fácil de a gente riscar o talco. Aquelas pedras que você compra, eu tenho aqui, mas não sei onde está. Tem alguns cristais de quartzo aqui. Mas enfim, o talco ele é muito fácil de riscar. A unha humana risca o talco. A gipsita, a unha risca. A gipsita. A calcita, já o aço ou vidro riscam a calcita. A fluorita, aço e vidro riscam a fluorita. Então a fluorita risca a calcita, a fluorita risca a gipsita, a fluorita risca o talco. Mas o talco não risca ninguém. A gipsita só risca o talco, o resto ela não risca. Então é nessa sequência aqui que vai ocorrer em ordem de dureza. Então o diamante risca todo mundo. O córidon só não risca o diamante, mas o resto o córidon risca todo mundo. O topázio é a mesma coisa. O topázio não risca o córidon, não risca o diamante, mas risca os outros demais aqui. O quartzo, ele só não risca o topázio e o córidon do diamante, o resto mete ficha. Então, essa escala de dureza, então, o geólogo, que normalmente ele faz, ele tem um estojozinho com a amostra desses cristais. E, na dúvida, ele vai começar a riscar os cristais e um canivete, tá? Então, tu tem um canivete também. O canivete ele serve para ajuda bastante. E aí você tendo esses cristais, você verifica em qual a escala de dureza, qual a escala de dureza que ele possui. E aí nas tabelas de classificação lá tem lá qual é a dureza do mineral, tá? Então, se você estava desconfiado do mineral, e aí você vê que o mineral ele está entre o 6 e o 7, ou seja, o 6 não risca, mas o 7 risca ele, então você sabe que aquela dureza dele é entre 6 e 7, e aí você vai na tabela dos minerais, vai verificar qual os minerais com aquela característica que ele tem dureza entre 6 e 7. Aí fica bem mais fácil para você saber qual é o mineral. Beleza?
Então, aquilo que eu falei. E aí você tem alguns elementos que podem te auxiliar, além dos cristais, tá legal? Então, como eu falei para vocês, a gente normalmente tem algumas amostras, né? Fluorita, quartzo, córidon, topázio. Como esses que são muito mais caros, a gente tem que carregar esses 3 e 4 aqui. E a gente tem aqui, ó, o canivete. Então, o canivete, ele tem uma escala de 5,5. O prego, 6,5. Aquela broca, né, da furadeira tem dureza 8,5. Uma moeda de cobre tem dureza 3,5. A unha tem dureza 2,5. Então serve para a gente servir de escala de dureza. Então aqui tem a mesma figura aqui. Então o vidro, se você tem uma plaquinha de vidro, você sabe que se o mineral riscar a plaquinha de vidro, ele tem dureza de 5,5 para cima. Se ele não riscar o vidro, ele tem dureza de 6,5 para baixo. Aí você tem a moeda de cobre, você tem o canivete, você tem a unha, que também vai te auxiliar a mapear para saber quem é quem. Então é isso aqui, ó. Você tem o quartzo, ele risca aqui, ó. Riscou, ele é mais duro que o material riscado. Então, acima de 5,5. Uma outra coisa, uma outra propriedade dos minerais é a densidade dele, tá? Então, a densidade dele também fala muito sobre o cristal, tá? Que essa densidade está ligada diretamente relacionada à massa dos compostos atômicos e seus espaçamentos, tá? A densidade específica é determinada pelo peso do mineral, tá? No ar e na água através de uma fórmula. Então essa fórmula vai pegar lá, densidade específica, peso no ar, aí você põe esse mesmo material, né, na água, né, o peso na água, então você põe o peso no ar, aí dividido pelo peso no ar menos o peso na água. Aí você tem a densidade específica. Na mineração, a gente usa muito isso, tá? Na mineração, quando a gente vai mapear as rochas para ir para a produção, para geração, para extrair o minério, a gente tem que saber essa densidade específica, né? Para saber o volume, né? Então, o volume você sabe através da forma que é a densidade específica. Então, você pega uma balança de Joule para fazer esse cálculo de densidade. Então, você pesa ele aqui e depois pesa ele no ar, né? Depois pesa ele na água, tá? Então, aí você tem a diferença da densidade. Então, quando você pega os materiais, tá? Quando você vê a densidade dos materiais, né? Que é a massa vezes a área, né? Centímetro cúbico. Então, grama por centímetro cúbico, para dar o peso relativo. Então, aqui você tem o ar, 0,001, gasolina 0,7, óleo de motor pau. Aí você vem aqui, água 1, açúcar 1,59, alita 2,15, quartzo 2,67, alumínio 2,7. A maioria dos minerais estão entre 2,6 e 3. Quando você pega níquel e ferro, que isso já eleva para outro patamar, né? Então, quando pega aqui as propriedades, por exemplo, da hematita, que é Fe2O3, né? A densidade 5. A magnetita, Fe2, Fe3O4, 5. A pirita, 5. A galena, que é de chumbo, né? Já não é ferro, mas é chumbo, tem 7,5. O ferro puro, ele tem densidade 7,9. O cobre, 9,0. Só que o cobre a gente nem conta muito cobre na natureza, né? Chumbo, 11,4. Mercúrio, 13,6. Urânio, 19. Pô, esse urânio é muito denso. Mas também a gente não encontra muito urânio na natureza. Platina, 21,4. Lá na empresa que eu trabalhava, a gente pesquisava níquel, né? E aí um geólogo disse que tinha platina na nossa área. Isso que o Bolsonaro fez agora, a gente não pode, por exemplo,
A gente estava fazendo 3 furos de sondagem para ver se tinha platina. Se te descobrir, ó, a gente estava com um pacote de 30 metros de níquel, né, de rocha com níquel. Se a gente encontrasse meio metro com platina, esse meio metro de platina valia muito mais do que toda a outra, o níquel que a gente tinha na mina. Então, a gente secretamente, né, fez um estudo sobre platina na nossa mina. Se a gente, por acaso, como responsabilidade da Bolsa de Valores, se a gente por acaso tivesse dito para soltado essa informação que a gente estava achando que tinha platina, que ia pesquisar, que ia ter assim, assim, assado, o que ia acontecer? Quando você divulga uma notícia, uma falsa notícia, ou cria uma expectativa falsa para uma empresa, se tivesse platina, o preço das ações iam subir para caramba. Muito. Mas também, se a gente divulga e não encontra platina, a credibilidade da empresa caía lá para baixo. O valor das ações caindo para caramba. Então foi o que ocorreu semana passada, ou retrasada, foi quando o Bolsonaro falou que, que ia mudar, ia mexer com a Petrobras. Então quando você tem uma empresa que tem um capital nas bolsas de valores, você não pode, hipótese alguma, ainda mais vindo do governo, querer alterar a governabilidade de uma empresa dessa, né? Apesar de ser uma empresa com participação do governo, mas o governo não pode fazer da forma que fez, né? Então, quando o Bolsonaro falou que ia mexer na empresa, que ia mexer com o preço do petróleo, da gasolina e tal, eu não sei nem quanto, eu não sei nem quanto que o PT roubou, né? Assim, se roubou, se o PT roubou, eu não sei se... Só sei que a grana que perdeu a Petrobras, pô, cara, foi muita grana que perdeu só porque o presidente falou, foi me falar sobre essas questões. Então é muito complicado, sabe? Então quando eu gosto de falar essas coisas de bolsa de valores, porque eu nunca, quando eu fui estudante, nunca me falaram isso. Nunca me falaram. Então, quando eu cheguei para trabalhar numa empresa que tinha capital na bolsa de valores, eu comecei a enxergar outras coisas que eu não enxergava. Então, essa é uma coisa. Então, quando você trabalha numa empresa que tem capital na bolsa de valores, você não pode, em hipótese alguma, falar essas coisas sem antes comprovar. Ou, no caso assim, eu não posso dizer que tem platina sem antes eu comprovar que tem a platina. Então, eu pesquiso, eu mapeio, quantifico, aí eu faço uma nota para a Bolsa de Valores, olha, encontramos platina. Aí sim, beleza. Mas eu não posso dizer, olha, um cidadão disse que tem platina, a gente vai pesquisar, porque parece que tem platina aqui. Puta, isso ia causar um alvoroço nos investidores que poderiam, a priori, comprar mais ações da empresa, né, ou capitalizar a empresa, mas se não fosse confirmado, meu amigo, o preço das ações ia cair vertiginosamente. Ia despencar o valor das ações e ia causar um prejuízo muito grande. Foi o que ocorreu agora com a Petrobras, né? Então, o presidente falou lá que ia mexer, putz. Agora, como é que não pode, né, cara? Eu fico imaginando como é que esses caras, numa presidência dessa, o cara não é orientado a não falar essas besteiras, cara. Porque a Petrobras perdeu bilhões de dólares. E além de perder, ainda pode ter investidor, ainda pode processar a Petrobras. Ainda tem esse detalhezinho. Enfim. Então, às vezes, você tem os cristais agregados, tá? Então, você pode ter, por exemplo, o ouro puro, às vezes, ele está grudado com quartzo, tá? Esses pedaços de quartzo grudados no ouro puro. O brilho, né? Você tem brilho vítreo, né? Você tem brilho metálico e não metálico, né? Então, você tem um brilho não metálico e brilho metálico, né?
Então a prata nativa, ela tem um brilho metálico, então ela brilha. E o quartzo fumê, ele tem um brilho não metálico, né? Ele é um vítreo, né? Então, aqui a gente tem um exemplo, aqui a gente tem exemplo de vários brilhos metálicos, né? A estibnita, a pirita, a marcassita, a galena, são elementos de brilho metálico. E aí a gente tem exemplo de brilho não metálico, né? São os cristais, aqueles cristais que a gente conhece, né? Que a gente vê, né? Aqui eu tenho uma olivina, eu tenho um espinélio, eu tenho uma granada, eu tenho um quartzo, eu tenho uma vulfenita. São cristais que têm brilho não metálico, ou seja, vítreo. Aí eu tenho outros tipos de brilho, né? Eu tenho o asbeto, que tem um aspecto sedoso, igual uma seda, o, o, o asbeto, né? Isso aqui ele é uma esse material que era formado, o pessoal fazia, tirava da natureza para fazer o amianto, né? Aquelas películazinhas do amianto é feito daqui, desses asbetos. A porfirita, né? Ele tem um brilho parláceo, né? Então, de perláceo, desculpa. É como se fosse uma perolado, né? Sedoso, assim, né? Bem característico. Diferente disso aqui, tá? Mas é bem distinto o brilho dele. A limonita tem um aspecto meio terroso, né? O grafite também, ele tem esse aspecto aqui, né? Esse brilho dele. A esfarelita, que tem um aspecto resinoso, como uma resina realmente. Tem um talco, o gypsum, que é a rosa do deserto. Às vezes aqui tu vai numa... Engraçado, né? Tu vai nessas dunas de praia, às vezes nas dunas de praia, lá no Maranhão, na Ilha do Livramento, a gente encontrava várias dessas aqui, né? Rosa do deserto. No Saara tem muito, né? Enfim, então, nesses desertos que tem dunas, a gente encontra muito, né? Essa o egipsita, né? Gypsum. A pirita, um brilho metálico, o topázio, um brilho vítreo, enfim. Uma outra coisa, outra propriedade física dos minerais é a clivagem, tá? São esses planos de fratura que você consegue desagregar, né? Os minerais em romper, né? Eles em pedaços menores de cristais, né? Em suaves menores, isso são as clivagens. Então ela fragmenta em pedacinhos, né? Esses pedacinhos eles têm a forma, né, do cristal maior. Então, se ele aqui tem a forma romboédrica, quando você tira o pedaço de cristal, ele vai ter a mesma forma do romboédro maior. Ele vai se fragmentando de acordo com a forma que ele tem do cristal maior, né? Então ele vai se fragmentando em subformazinhas de acordo com a forma maior. Isso é a clivagem, tá? É a tendência que o mineral possui de romper ao longo dos planos suaves entre átomos de cristais. Está relacionado à estrutura atômica com forma de cristais de minerais. Então a gente vai fragmentando de acordo com o cristal. Né? Ele vai desagregando, que nem o sal de cozinha. Se tu pegar um pedaço maior de sal, se tu vai quebrar ele vai formar cubinhos menores do que o cubo maior. Aqui é a mesma coisa, clivagem, tá? Tu vai cortando e vai formando esses cristais. A fluorita tem 4 direções de clivagem, né? Outra coisa, as micas, que é aquela, tipo umas folhas. Então, quando você, como ela é igual uma folha mesmo, igual uma folha de caderno, né? Os cristais vão, como cada folha fosse um cristal. Então, quando você desagrega ela, ele vai formando pequenas folhinhas que vão saindo, desagregando. Aqui é o sal de cozinha também, né? O sal de cozinha, quando você vai desagregando, vai lá formar os romboédrozinhos aqui, ó. As feições cúbicas, né? Aqui, ó, os romboédrozinhos. Aqui, os romboédros. Aqui é a mesma coisa, tá?
Você tem um cristal maior, quando você desagrega ele, ele vai formar romboedos menores. A fratura. Então, fratura quando o cristal não possui essas clivagens, mas ela possui fraturas, tá? São partes do cristal que se fraturam, né, de forma irregular. Então, esses são os planos de fratura. Então, o cristal pode ter um plano dentro dele que está fraturado, né? Então, você tem essa presença de fratura em alguns minerais. O traço. O traço é definido como a cor de um mineral quando você risca uma placa de mica, né? Então, você tem uma placa aqui, ó, uma placa de mica não, uma placa de porcelana. Então, quando você risca essa placa de porcelana, esse mineral vai deixar uma cor no traço. Essa cor no traço é o que a gente chama da propriedade física traço, que é a cor definida com a cor de um mineral em forma de pó, quando você arrasta ele numa placa de porcelana. Tá? Então, no caso da hematita, ele tem um traço marrom avermelhado. E aí cada mineral tem um traço diferente. Então, por exemplo, o cinário tem um traço vermelho, pirita meio esverdeado. Então aqui preto grafite, preto pirita, preto magnetita, preto calcopirita, cinza galena, marrom amarelado a limonita, marrom avermelhado hematita. Então cada material tem uma propriedade aí. O outro hábito é o magnetismo, tá? Que é definido com a habilidade do mineral ser atraído magneticamente, né? Então, esse aí é associado, normalmente, os minerais ferromagnesianos, né, ricos em ferro, né, vão ter essas propriedades, né, principalmente a magnetita, né. Então, a magnetita vai ter essa propriedade. A outra coisa é diafaneidade. A diafaneidade é definida como a forma com que o mineral transmite a luz. A diafaneidade pode ser transparente, né, como o próprio nome diz, o mineral é considerado transparente, que o objeto pode ser visto através dele. Translúcido, quando o mineral é considerado translúcido, se puder transmitir a luz, porém não se pode observar o objeto através dele. Opaco, quando o objeto não permite, mesmo em seções finas, que nenhuma luz seja transmitida. Tá? Então, posso não ser transmitida. Então, eu tenho topázio, eu tenho diamante, né? Transparente, translúcido, apófita, porfirita. Então, ela é translúcida, é meio esbranquiçado, tu vê a sombra, mas tu não consegue visualizar. Já a turmalina preta, meu irmão, impossível tu enxergar o outro lado, né? E os padrões geológicos, né? Então, os padrões geológicos, tipo, alguns minerais, eles ocorrem quase em todos os ambientes geológicos. Por exemplo, o quartzo, o feldespato, a pirita. Então, tudo que é rocha, praticamente a gente encontra esses minerais. Mas tem minerais que eles são específicos de um determinado tipo de rocha. Vou dar um exemplo. A calcita, a dolomita, que são rochas que são geradas, né, em rochas, em ambientes marinhos, né, em rocha sedimentar, por precipitação química. Então, a calcita com cálcio, a dolomita com magnésio, eles são gerados a partir de precipitação química, né? Então, eles são a relação deles são quando você encontra esses minerais, você já sabe que isso veio de rocha sedimentar. E tem minerais que você só encontra em rochas ígneas. Por exemplo, a olivina, você tem a granada, enfim, são minerais que você só encontra em ambiente ígneo, né? Você não encontra uma granada em rocha sedimentar, porque ela se oxida. Então, quando você vai, por exemplo, você vai lá numa marmorearia, né? Você vai comprar uma pedra ornamental, e aí você vê aqueles cristais de granada, vermelhão, bonitão. Aí tu, porra, isso aí vai ficar bonito lá no meu banheiro, né? Aí tu compra essa porcaria. Aí o que acontece? Como esse mineral, ele não foi gerado aqui em superfície, ele é lá de subsuperfície, quando eles estão aqui na superfície, eles estão instáveis.
Então, o que acontece? Aí tu põe aquilo numa pia, o contato com a água, o que vai acontecer? Ele vai logo se deteriorar com muita rapidez. E começa a te mostrar um aspecto meio ferrujado, assim, sabe, oxidando, e aí acaba ficando feio. Ah, aí você tem, né, esses minerais também, como eu estava falando, em ambientes de rochas metamórficas, que vai de acordo com suas faces metamórficas, ou seja, quando a granada, por exemplo, é um exemplo disso. A granada é um exemplo de mineral que é formado com altas pressões e temperatura. A granada, a cianita, enfim, são minerais típicos de rochas metamórficas. Bom, a gente já falou sobre os recursos minerais no interior das nossas casas, lá na primeira aula, né? Então a gente não vai falar muito mais disso e a gente termina a nossa aula aqui de hoje aqui. Isso aqui a gente já falou na primeira aula, tá, pessoal, dos minerais aqui. Beleza? E aí a gente termina a nossa aula de hoje aqui. Falou, galera.